Provérbios capítulo 29, o versículo é o 2. Provérbios 29, verso 2. O provérbio está lá no Velho Testamento. O provérbio está lá depois de Salmos. O provérbio está depois de Eclesiastes. Antes, né? É antes de Eclesiastes. Provérbios 29 e o versículo 2 para nossa meditação. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituição desperdiça os bens. Senta, por gentileza, senta, desocupa as mãos e palmas para Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Irmãos, o Senhor me deu direção exatamente para trabalhar em cima da sabedoria, falar os domingos exatamente dentro desse tema. E como eu preguei domingo, quero retornar a pregar, reafirmar a nossa necessidade de sabedoria, porque sem ela nós não conseguiremos de maneira alguma enfrentarmos a tempestade, e muito menos, meu amado, quando chegar a bênção, conseguiremos administrar de uma forma sábia e entendida. E a situação do povo, presta atenção, a situação do povo, família e sociedade é o reflexo do seu líder. Isso se aplica também às outras esferas, às outras áreas. O versículo que estamos falando é exatamente de liderança, que quando o justo governa, o povo é abençoado. Agora, quando o ímpio domina, o povo geme, o povo sofre. E é exatamente isso que nesta noite o Senhor quer falar comigo e falar com você. Se há justo no poder, e ele se esmera em fazer o melhor, e trabalha com empenho, comprometido com a necessidade dos outros, o Senhor nos coloca como cabeça, e é o que eu sempre tenho dito aqui, falado, que o problema de muitos é só que vê só a honra, só vê só o privilégio, só vê só a honra de Deus. Olha, Deus me exaltou, mas quando Deus te exalta e te tira de cauda, e te coloca como cabeça, te tira de baixo, te coloca em cima, em qualquer área da vida, você precisa compreender, é uma honra, você está sendo honrado, mas através dessa honra está vindo responsabilidades. E a responsabilidade que você vai ter não é só com você. Você não vai governar, não é só você. Você não vai liderar, não é só você. Não, vou liderar só eu e quem cada um, não. Você vai governar e liderar os outros. E eu costumo dizer, irmão, todos nós somos líderes e todos nós somos liderados. Eu costumo sempre dizer isso. No mundo, todos nós somos líderes e todos nós somos liderados. E quando Deus, meu amado, está dizendo no Provérbios 29, 2, falando comigo e contigo, que o justo, a qual Deus o exaltou, colocou sobre todos, para governar, ele, meu amado, ele trabalha, ele desempenha, ele se esforça, ele se dedica, não pensando no umbigo dele,
não pensando nos interesses dele. Ele, meu amado, governa para todos. É igualzinho os pais governam os lares, o esposo governa a esposa, e assim por diante, e a esposa governa a casa, não só pensando nos interesses dele, ou pensando nos interesses dela, mas, meu amado, pensando no interesse de todos. Interesse de todos. Se não for para governar para todos, não serve. Porque aqui a Bíblia diz que o ímpio, quando está no poder, o povo geme, porque o ímpio é egoísta, o ímpio só pensa nele. E assim quantos governantes são assim? Quantos donos de empresas são assim? Quantos pais e mães são assim? Os filhos gemem, o país geme, a empresa geme, exatamente porque não está tendo condições de liderar, porque estão simplesmente liderando para benefício próprio. É só para mim, você que se vire, você que se resolva. Mas nessa noite Deus está falando comigo e contigo, que se for para Deus exaltar, se for para Deus te tirar de cauda e te colocar como cabeça, para tu pensar só em você, Ele vai deixar você como cauda, Ele vai deixar você como liderado. Mas se você nessa noite decidir e dizer: Deus, eu quero ser cabeça, eu quero estar por cima, e eu não vou pensar somente em mim, eu vou pensar no todo, eu vou pensar na minha família, eu vou pensar na minha esposa, eu vou pensar nos meus filhos, eu vou pensar nos de perto e nos de longe, para que todos sejam beneficiados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, quando o justo governa, quando a pessoa com sabedoria governa, isso significa, o que significa justo? Significa anda conforme a justiça e a razão. Porém, se um corrupto, um egoísta está no poder, todos sofrem. Todo mundo sofre. Aquele que só pensa nele, todo mundo sofre. Ele não pensa nos demais, ele não pensa no outro, ele não pensa na esposa, ele não pensa no filho, ele não pensa em ser ninguém. Ele só quer governar ele mesmo. É benefício para ele mesmo. E não é assim. E não é desse jeito. E pessoas assim não prosperam, irmão. Pessoas assim não vão para frente. Ah, pastor, não diga isso. Eu vi muita gente aí que é egoísta. Tem muita gente aí por aí que só pensa nele e prospera. Mas eles não vão muito longe. Eles não vão muito longe, eles não conseguem ter uma vida constante, uma vida estável, uma vida realizada, porque só pensam neles. Mas uma pessoa que pensa em governar, não somente para ele, mas ele governa para todos, ele prospera, ele cai na graça do povo. Ele é um bom pai, ele é uma boa mãe. Ele é um bom funcionário, ele é um bom dono de empresa, ele é um bom governante. Nós vemos na própria vida de José. José, irmão, foi exaltado por Deus. José aprendeu, amadureceu. José não só governou, não favoreceu, não foi só sua família. José governou tanto para a família como para os egípcios. Ele liderou os egípcios. Ele fez os egípcios passar exatamente, meu amado, pelos 7 anos de vaca magra. Por quê? Porque teve sabedoria, teve entendimento. Não governou somente para si, mas governou para todos. Governou todos. E assim é que você tem que fazer. É assim que você tem que realizar. E trazendo para dentro dos lares, trazendo para dentro das casas, trazendo para o convívio familiar. Uma casa dividida, ela não permanece de pé. Não permanece. Não permanece.
Porque o próprio Jesus disse que um reino dividido não se subsiste, uma casa dividida não se subsiste, não fica de pé, não tem como ficar de pé, não tem como todo mundo, meu amado irmão. Eu penso desse jeito, olha, presta atenção, os dois, tanto homens como mulheres, precisam de sabedoria para governar a sua casa em tudo em sua vida. Tanto homem como mulher precisam de sabedoria, precisam de entendimento para governar o seu lar, porque é uma responsabilidade que Deus está dando, é algo que Deus está entregando nas tuas mãos para você governar. Agora precisa ser justo e fazer o melhor e trabalhar com empenho, usar sempre a razão para ter resultados bons, porque quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Irmãos, o reino de Deus é bem organizado. A nossa casa também tem que se exemplar no reino de Deus. Nós não podemos ser, meu amado, governo dividido. Quem foi que Deus colocou como cabeça? Quem foi que Deus colocou como cabeça? Para ser o provedor, para a pessoa dar o norte. Foi a mulher? Não, foi o homem. E eu não, isso não é machismo, isso não é prepotência de homem, isso é Bíblia. Isso é a vontade de Deus, isso é o querer de Deus. Deus colocou o homem para governar a mulher, dar direção à mulher, não usar com machismo. Mas como pode um homem querer governar a casa e a mulher não deixar? Como essa casa vai dar certo? Como esse lar vai progredir? Como esse lar vai prosperar? Se um quer governar e outro toma as rédeas. Se um diz uma coisa, vamos por esse caminho, não, e a mulher diz, não, vamos por esse, porque o meu sentimento é por aqui, eu estou sentindo que é por aqui. Eu quero dizer para você, minha irmã, não veja como machismo, mas o seu dever biblicamente é se sujeitar ao seu esposo, porque é ele que o Senhor colocou como governante para dar direção, como provedor da sua casa, e é você que tem que ser liderado por ele. Você tem que se sujeitar à autoridade do seu esposo. Uma casa dividida. Agora o homem tem que se colocar na posição. O homem tem que ser homem. O homem tem que ser homem. Eu estava vendo na internet o pastor dizendo: o homem tem que ser homem. Ele tem que ser homem duas vezes. Porque não adianta ter só o título, não adianta ter só a posição, não adianta dizer eu sou um homem, eu que dou ordem, eu dou isso, eu mando e desfaço. Se você não é o provedor, se você é um desorientado, você não toma decisão, você está levando a tua família ao fracasso, não tem como seguir você. Por isso se coloque na posição, e nessa noite Deus diz para você: você é o cabeça, você que dá o norte, mas você precisa ter sabedoria, você precisa ter entendimento para governar a tua casa, para governar a tua esposa, para governar o teu lar, para governar a tua família, para governar você. Levante a tua mão e dê glória a Deus. Levanta a tua mão, por favor, e dê glória. E você, irmã, se sujeite, é uma hierarquia, não veja como machismo. Eu não estou aqui dizendo que o homem tem que usar de abuso de autoridade. A mulher tem que se sujeitar ao esposo no Senhor, quando ele está direcionando, dando a direção correta. Direção correta. Não existe dois pensamentos, existe só um. Só não existe dois ou três. Acabe com esse negócio de achismo. Aí eu
acho que é melhor assim, aí eu sinto que é melhor assim, eu acho que é desse jeito. Acabe com isso. Isso é gente, pessoas que não têm direção, que é levada pelas emoções, que é guiada pelos sentimentos, que é guiado pelas emoções, que é guiado pela ansiedade. Aí eu estou sentindo no coração. Cuidado, que lá no livro de Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. E o que eu devo fazer, pastor? Estar no centro da vontade de Deus. O que eu devo fazer? Ter um pensamento único, pautado na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória. Quem está entendendo, diga glória. Você precisa entender isso, irmão. Ah, não, eu acho. É bom? Eu não acho não. Você não acha nada. Vamos saber o que Deus acha. Vamos saber o que Deus diz na sua palavra. Nós precisamos ter um único pensamento. Agora, irmãos, eu digo, a mulher tem que se sujeitar. Pronto, acabou. Vamos tomar dela. Ela viver sufocada, ela não tem desejo, ela não pode opinar, ela não pode dar direção, ela não pode dar dizer não estou falando isso. Mas o Senhor também diz para você, minha querida irmã, Deus diz para você que não é fácil, meu amado, viver dentro de uma família. Não é fácil estar ali, principalmente o esposo, principalmente a esposa. E você, mulher, também precisa de sabedoria, porque é você que vai edificar a sua casa. É você que vai edificar. E se você for guiada por sentimento, ou por disse ou me disse, ou ser levado por conselho de cabeça de vento, você vai derrubar a sua casa com as suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos. Você vai destruí-la, você vai derrubá-la. Não é o inimigo que vai vir destruir, é você que vai destruir. É você que vai destruir. E você precisa de sabedoria para viver bem com o seu esposo, honrar o seu esposo, estar ali governando a casa. Quando o teu esposo está fora, é você que governa, é você que dá direção, é você que dá norte. Quando o seu esposo está ausente dentro do lar, está no trabalho, lutando para trazer o pão, você é a governante da casa. Você é que dá direção. E quem estiver lá tem que se submeter à sua liderança. Quem está entendendo, diga glória. Não existe esse negócio, eu acho, não, eu penso, não é melhor. Não, é um pensamento, é na vontade de Deus, é nas escrituras sagradas, é naquilo que Deus está dizendo. Isso é sabedoria, irmãos. Isso é sabedoria. Isso é entendimento. Isso está fechando as brechas. Você não está dando ocasião para o inimigo operar. E como eu disse, não pode ter dois pensamentos. A mulher acha uma coisa e o homem acha outra. O homem diz assim, ó, a Bíblia diz que é para ir por aqui, mulher. É por aqui, ó. O caminho é esse. A decisão que eu estou tomando é essa, baseado na palavra de... Não, foi o cachaceiro lá no bar que me disse, um amigo lá no bar que me disse para eu tomar essa decisão. Ah não, quem me disse para eu pegar esse caminho aqui foi minha mãe. Minha mãe é que disse. Não, sua mãe não tem nada a ver com isso mais. Nem seu pai tem mais nada a ver com isso. É você que tem que dar direção. É você. Você não pode aceitar, meu amado, sugestão de quem é cabeça de vento, de quem não tem nada de Deus para contribuir e trazer para tua casa, para o teu lar. E se tu está dando direção da palavra de Deus, o dever da tua esposa é seguir. E quando você não está e a tua esposa toma uma decisão pautada na verdade, o dever do homem é apoiar a esposa. O dever do homem é honrar ela. O dever do homem é não tirar a voz dela, mas honrar diante dos filhos e diante de todos. Isso é sabedoria, para que a casa não se quebre, para que a casa não se desmorone. Nós precisamos ter um único pensamento, irmãos. É um único só pensamento.
pautado na palavra de Deus, dentro da verdade bíblica. Você tem que ter direção, é um pensamento. Como é que nós vamos cuidar das nossas finanças? Se senta, conversa, pauta dentro das escrituras. Como é que nós vamos instruir os nossos filhos? Como é que nós vamos instruir os nossos filhos? Qual é a direção que vamos dar para eles? Ou vamos deixar eles por conta deles? Por causa disso tem pais irresponsáveis. Filhos, aí a sociedade como se encontra, aí é o diabo, aí é o governo, aí é o Estado. A culpa é dos pais que não governam e não ensinam os filhos no caminho que deve andar. O problema, a culpa é dos pais que não instruem o caminho. Levante a tua mão e dê um glória bem forte para Jesus. É isso, irmão, que está acontecendo. É isso, precisamos ter entendimento, ou é um só pensamento e guiados pela palavra de Deus, guiados pelas escrituras. Por quê? Porque ela é luz e ela é lâmpada para os nossos pés. É lâmpada. Se você não se posicionar para governar a tua casa, teus sentimentos, tuas finanças, tudo, outros pensando no todo, pensando na esposa, no filho, na filha, no que está longe, no que está perto, você é um egoísta, você é pior do que o infiel. Se você pensa só em você, você é pior do que o infiel. A própria Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E nós precisamos dessa sabedoria, irmãos. Nós precisamos de entendimento, nós precisamos de compreensão, nós precisamos, irmãos, estar atentos exatamente com o que está ao derredor da nossa família e lutar e pelejar para que nada aconteça. Nós estamos vendo aí, irmão, ideologia de gênero. Nós vemos, meu amado irmão, nós jovens sendo bombardeados com pensamentos contrários à palavra de Deus. Nós vemos filhos rebeldes. Nós vemos filhos, meu amado, inclinados para a desobediência. Aí às vezes ficamos querendo colocar a culpa no inimigo. Queremos colocar a culpa no inimigo. Orar não é suficiente, jejuar não é suficiente. Você tem que instruir, tem que dar direção, tem que exortar na palavra de Deus. Você não pode, você precisa orar, precisa jejuar, mas precisa dar direção. Hoje, irmãos, criamos filhos tudo mimado. Filhos, meu amado, cheios de querer. Filhos que só querem fazer se der algum presente. Filhos, quando começam a dar trabalho, nós queremos ficar passando a mão na cabeça. E Deus está dizendo para nós, para você, ainda tem como corrigir. Se paute na palavra de Deus, se direcione na palavra de Deus. Eu tenho, irmãos, bata a palma e glorifique a Cristo. Nós precisamos ser pais, precisamos ser maridos, esposas, pais que governam e que dão direção. Porque eu digo para você uma coisa: quando você ensina errado, ele vai frutificar e vai passar errado. Mas não é porque lá é igual os casamentos de hoje, não é porque eu aprendi. Lá na casa da minha mãe era desse jeito, lá na casa da sua mãe lhe ensinou desse jeito. E o que a Bíblia nos ensina? Que os pais orientem os filhos. As mulheres mais anciãs, as idosas, casadas, ensinem a serem donas de casa. Depois estão dando trabalho, por causa disso tem daí casamento, divórcio, aí é o inimigo. Não,
faltou sabedoria, mas Deus está nos advertindo nessa noite e dizendo: ainda há tempo, peça que eu vou te dar, peça que eu vou te entregar, peça que eu vou te conceder. Levanta a tua mão e dá um glória forte para Jesus.